Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos mergulhar no mundo assustador dos lugares abandonados. Preparem-se para uma aventura cheia de mistério, emoção e terror. Galera, antes de prosseguir com o vídeo, gostaria de pedir a sua inscrição no canal. Isso fortalece muito e me motiva a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. Bem, também deixe o seu like e comente sugestões. Lerei todas com carinho. Sem mais enrolação, vamos logo ao vídeo. Nossa primeira parada é Pripyat, a cidade fantasma perto de Chernobyl. Pripyat é uma cidade localizada no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Ela foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl que estava em construção nas proximidades. A cidade foi projetada para ser um lugar moderno e próspero, com uma população de aproximadamente 49 mil habitantes. No entanto, em 26 de abril de 1986, ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl, considerado o pior acidente nuclear da história. Durante um teste mal sucedido no reator número 4 da usina, houve uma explosão seguida de um incêndio que liberou uma grande quantidade de materiais radioativos na atmosfera. Devido à proximidade de Pripyat com a usina, a cidade foi severamente afetada pela radiação. As autoridades soviéticas evacuaram a população de Pripyat em menos de 48 horas após o acidente, ordenando que os moradores deixassem as suas casas e pertences para trás. A evacuação ocorreu em 27 de abril de 1986 e a cidade foi declarada uma zona de exclusão, onde a presença humana é restrita devido aos altos níveis de radiação. Desde então, Pripyat permanece abandonada e praticamente intocada pelo tempo. Os edifícios, escolas, parques e o parque de diversões da cidade se deterioraram criando uma atmosfera fantasmagórica e assustadora. A cidade se tornou um símbolo de desastre de Chernobyl e atrai turistas e exploradores interessados em testemunhar os efeitos devastadores da radiação e a natureza silenciosa e misteriosa de uma cidade abandonada. Agora viajamos até a ilha de Hiroshima, conhecida como Ilha dos Navios de Guerra. A lenda diz que ela foi abandonada de um dia para o outro, deixando para trás prédios e segredos obscuros. A ilha de Hiroshima, também conhecida como Ilha de Navios de Guerra, é uma pequena ilha localizada na costa do Japão, perto da cidade de Nagasaki. A ilha foi originalmente habitada por pescadores, mas em 1887, a Mitsubishi Corporation comprou a ilha para explorar os depósitos de carvão que existiam lá. A Mitsubishi transformou a ilha de Hiroshima em uma próspera comunidade de mineração de carvão, construindo edifícios, apartamentos, escolas e instalações para os trabalhadores e suas famílias. A ilha rapidamente se tornou densamente povoada, e com o passar dos anos, o carvão extraído em Hiroshima contribuiu para o rápido crescimento industrial do Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha de Hiroshima foi usada como um local de trabalho forçado para prisioneiros de guerra, coreanos e chineses, que foram submetidos a condições de trabalho extremamente difíceis. Após a Segunda Guerra Mundial, com a descoberta e exploração de outras fontes de energia, a demanda por carvão diminuiu gradualmente. A mina de carvão de Hiroshima encerrou suas operações em 1974 e a população da ilha começou a diminuir rapidamente. Os últimos habitantes deixaram a ilha em 1974 e desde então a ilha de Hiroshima ficou completamente abandonada. Ao longo dos anos, a natureza tomou conta da ilha e os edifícios e as estruturas foram deixados em ruínas. A paisagem desolada, as estruturas em deterioração da ilha se tornaram um local fascinante para turistas e fotógrafos interessados em explorar as ruínas e testemunhar a história do Japão. Hoje em dia, é possível fazer passeios turísticos controlados para visitar a ilha e aprender mais sobre seu passado industrial e seu legado como um lugar abandonado. Este lugar carrega histórias de prisioneiros famosos e eventos misteriosos. Alcatraz é uma ilha localizada na Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Ela é famosa por abrigar a antiga prisão de segurança máxima de Alcatraz, que operou de 1934 a 1963. A ilha e a prisão têm uma história rica e cercada de lendas. No século XIX, Alcatraz foi inicialmente estabelecida como uma fortaleza militar para proteger a costa oeste dos Estados Unidos. No entanto, em 1934, a ilha foi convertida em uma prisão federal de segurança máxima, destinada a abrigar os criminosos mais perigosos e de difícil controle. Alcatraz ficou conhecida como a Rocha, devido à sua localização remota e o fato de ser cercada pelas águas geladas da Baía de São Francisco. Acreditava-se que a prisão era impenetrável e escapar dela seria quase impossível. Durante seus 29 anos de operação, Alcatraz abrigou alguns dos criminosos mais notórios da época, como Al Capone, George Machine Gun e Robert Stroud, conhecido como Pássaro de Alcatraz.
A vida na prisão era rigorosa e muitas vezes brutal, com os detentos enfrentando um regime disciplinar rígido e condições severas. Apesar da reputação de segurança, a prisão de Alcatraz viu várias tentativas de fuga. A mais famosa delas ocorreu em 1962, quando 3 detentos, Frank Morris e os irmãos Anglin, escaparam da prisão. Acredita-se que eles tenham usado cabeças falsas em suas camas para enganar os guardas e escapado em uma balsa improvisada. No entanto, sua fuga nunca foi confirmada e eles são considerados desaparecidos até hoje. Além das histórias de fugas, Alcatraz também é conhecida por suas lendas e relatos de atividades paranormais. Muitos acreditam que a prisão é assombrada pelos espíritos dos antigos detentos, e várias histórias de avistamentos de fantasmas e sons inexplicáveis foram relatados ao longo dos anos. Em 1963, a prisão de Alcatraz foi oficialmente fechada devido ao alto custo de manutenção e sua localização isolada. Hoje em dia, a ilha é uma atração turística popular, onde os visitantes podem explorar as celas, conhecer as histórias da prisão e talvez até experimentar um pouco do mistério e da lenda que cercam Alcatraz. Nossa próxima parada é Commerce Cove, uma cidade outrora próspera de mineração de diamantes. Agora, ela está coberta pelas dunas do deserto, criando uma atmosfera assustadora. Commerce Cove é uma cidade fantasma localizada no deserto da Namíbia, na região de Spiritbelt. A cidade foi fundada em 1908, após a descoberta de diamantes da área. Por um curto período, Commerce Cove se tornou um importante centro de mineração e uma das cidades mais ricas da África. Os colonos alemães que se estabeleceram em Commerce Cove construíram uma cidade próspera, com belas mansões, uma escola, hospital, teatro e até mesmo uma pista de boliche. A cidade era conhecida por seu luxo e modernidade, com casas com eletricidade, água encanada e até mesmo uma usina de dessalinização. No entanto, com o passar dos anos, a mineração dos diamantes começou a declinar e novas fontes de diamantes foram descobertas em outros locais, levando ao esvaziamento gradual da cidade. Por volta da década de 1950, a mineração em Commerce Cove cessou completamente e a cidade foi abandonada. Com o tempo, a areia do deserto começou a invadir as ruas e casas, cobrindo a cidade em uma camada de areia. As dunas avançaram sobre as estruturas e invadiram os edifícios, criando uma paisagem desolada e surreal. Hoje em dia, Commerce Cove é uma atração turística popular, conhecida por suas ruínas abandonadas e pelo contraste entre a arquitetura em decadência e as dunas de areia que cercam a cidade. Os visitantes podem explorar as antigas mansões, escolas e hospital, e testemunhar a natureza tomando gradualmente conta do local. Embora não haja lendas específicas associadas a Commerce Cove, a atmosfera misteriosa e o visual fantasmagórico da cidade abandonada atraem pessoas interessadas em fotografia, histórias e experiências únicas. A cidade deserta e silenciosa é um lembrete integrante da efemeridade, do sucesso e do poder transformador da natureza. Por último, mas não menos importante, visitaremos Canfranc, uma cidade com uma estação de trem internacional abandonada. Este lugar carrega histórias de acidentes misteriosos e atividades paranormais. Canfranc é uma pequena cidade localizada no nordeste da Espanha, na província de Huesca, próximo à fronteira com a França. A cidade é conhecida principalmente pelo seu famoso edifício da Estação Internacional de Canfranc. A estação de Canfranc foi construída entre 1921 e 1928 como parte de um ambicioso projeto de conectar a Espanha e a França por meio de uma linha ferroviária transpirenaica. A estação foi projetada com uma arquitetura grandiosa, com influências francesas e impressionante fachada de estilo neogótico. Durante seu auge, a Estação Internacional de Canfranc era um importante ponto de conexão entre a Espanha e o resto da Europa. Era uma parada obrigatória para os trens de luxo e a estação se tornou conhecida como um símbolo de elegância e sofisticação. No entanto, durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, a estação foi fechada e utilizada como ponto de fuga para refugiados e espiões. Após a Segunda Guerra Mundial, a estação nunca recuperou seu prestígio anterior e gradualmente entrou em declínio. Ao longo dos anos, a estação de Canfranc foi fechada e reaberta várias vezes, com projetos de revitalização e planos
planos de reconstrução nunca sendo totalmente concretizados. Atualmente, grande parte do edifício da estação permanece abandonada e em ruínas, envolta em lendas e mistérios. Uma das lendas mais famosas associadas à Estação Internacional de Canfranc é a suposta existência de túneis secretos e passagens subterrâneas que conectam a estação a outros locais, como mosteiros e bunkers militares. Esses supostos túneis têm alimentado especulações e histórias de atividades clandestinas ao longo dos anos. Apesar de seu estado atual de abandono, a cidade de Canfranc, com suas belas paisagens montanhosas e seu passado ferroviário lendário, permanece como destino de interesse histórico e turístico. E assim, exploramos alguns dos lugares abandonados mais assustadores ao redor do mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de comentar e se inscrever no canal para mais aventuras. Eu sou o Quartz Killer. Até o próximo vídeo.